Mateus capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. O tema dessa mensagem é: aquilo que você faz de melhor na terra, Deus quer usar para o reino. Qual é o tema, pastor? Aquilo que você faz de melhor nessa terra, Deus quer usar para o reino. Para o reino dele. Amém? Amém. Todos acharam aí? Amém. Mateus, capítulo de número 4. Versículo é o número 18. Posso ler? Amém. Está dizendo assim, versículo 18. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele avistou dois irmãos, Simão, Pedro e André. E a Bíblia diz que eles lançavam as redes, porque eram pescadores. E Jesus, vendo aquilo, segundo as Escrituras, vai nos dizer aqui, que Jesus viu eles lançando as redes. Jesus olha para aqueles dois homens, na prática da pesca. E todos nós sabemos que, na antiguidade, essa profissão era muito importante. Alimentava, como ainda nos dias de hoje, mas antes falava-se muito mais disso, principalmente na época de Jesus. E eles alimentavam suas famílias, o seu povo vivia dessa pesca. Só que o que me chama a atenção é que Jesus passa a ver dois pescadores, numa visão natural minha e sua. Se você passar em um lugar e tiver alguém lançando uma tarrafa, ou redes, ou na vara, independente de que forma seja que a pessoa esteja pescando, para nós, seria só duas pessoas pescando. Mas Jesus, olhando aqueles homens no ofício da pesca, praticando a sua profissão, Jesus olha para eles justamente quando eles estavam lançando as redes. E eu imagino que Jesus, olhando, se admirou a forma de que aqueles homens lançavam suas redes. E pastor, onde nós vamos chegar com isso? É natural, Jesus passou e viu dois homens lançando as suas redes. Pois é, mas Jesus, ele nunca vai olhar para nós e nem para nada de uma forma natural. E ele olha para aqueles homens trabalhando em sua profissão, e ele tem algo dentro dele que iria mudar o propósito de vida daqueles homens. Próximo versículo 19. E disse-lhes o quê? Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores. Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Olha só, Jesus olha para a naturalidade da profissão daqueles homens, e Jesus já liga a intimidade que eles tinham com as redes, a intimidade que eles tinham com a pesca, com o quê? Com o reino de Deus. Jesus já está trazendo aqueles homens com sua profissão, com o que eles faziam de melhor na terra, e envolvendo eles e a profissão deles para somar no reino de Deus. E aí Deus falou muito comigo nessa mensagem, porque Deus, ele não olha para você naquilo que você faz de melhor com naturalidade. Talvez você mesmo não valorize o que você faz. Tem pessoas que dizem: mas eu sou, que nós estávamos falando hoje, eu sou faxineiro. E algumas pessoas desdenham disso, pois Jesus tem um propósito, o que você faz de melhor aqui na terra, para usar no reino de Deus. E aí, eu estava me lembrando, e eu falei: Deus,
Mas o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. O Senhor me chamou para quê? Já que é assim, de acordo com a profissão que a pessoa mais ama, aquilo que ela faz de melhor, e o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Aí Deus falou, tá bom, Espírito Santo, na madrugada. Falou para mim, tá bom, então espera aí. Você já trabalhou de várias coisas, Aham. Já carreguei aí, já carreguei bom. Já cortei balão. Já carreguei mato. Aham. E eu fui vendo. Já tentei vender pente. Eu não vendi nenhum, mas tentei. Trabalhei de servente de pedreiro. Aham, trabalhei. Mas também não virou. Trabalhei em lava rápido. Mas também pouco tempo, uns 8 meses. Trabalhando em lava rápido. Aí o Espírito Santo falou, não, registrado. No meu primeiro emprego registrado, eu entrei para trabalhar em uma empresa. Meu irmão trabalha hoje. E eu entrei como forneiro lá. Só que eu entrei como forneiro e aconteceu que quebrou o forno que eu trabalhava. E aí o pessoal da manutenção falou assim, olha, você vai para outro setor, quando arrumar o forno, a gente te chama de volta. Eu falei, tá bom. Eu fui para o outro setor. Quando eu fui para o outro setor, eu comecei a fazer algumas coisas lá, pintar bola, ensacar bola, carregar material e um monte de coisa. Só que chegou uma hora que Deus me colocou em uma posição de liderança. E eu me tornei encarregado de produção daquela empresa. E eu trabalhei ali 5 anos. E Deus falou para mim o que você mais gostava de fazer. Foi a profissão que eu mais me identifiquei. Por quê, pastor? Porque mandava nos outros? Não. Porque foi a que eu mais me identifiquei. Aí Deus falou para mim o que você fazia lá. Olha que coisa maluca. É algo maluco, mas é sério. O que eu fazia lá? Eu instruía pessoas. Eu ajudava pessoas, instruía, direcionava pessoas no serviço. Eu não mandava, eu instruía. E Deus falou, e o que você está fazendo hoje? Eu estou instruindo pessoas na palavra. Tinha pessoas de outro setor que estavam com o nome na lista para serem mandados embora. E aí mandavam lá para o setor, aí mandavam para o setor dele. A pessoa já chegava assim, triste, e falava assim, o meu chefe, o meu líder me mandou para cá, porque ele já falou que o meu nome está na lista para ser mandado embora. Essas pessoas já vinham desacreditadas. E quando elas chegavam lá no setor, eu falava, não, vamos fazer assim. Se você trabalhar direitinho aqui, eu vou lutar por você. E você vai ter mais uma chance de permanecer. Sério, sério. Aquelas pessoas começavam a trabalhar. Teve tempo de um líder que não quis ela lá ligar no setor para o meu gerente e falar, fala para ele mandar a fulana e a Beltrana para cá. Por quê? Porque eu estou vendo que aí elas estão trabalhando. Aí elas estão arrebentando aí. E aí eu falava para o gerente, agora elas não vão mais, agora elas vão ficar comigo. E essas pessoas ficaram na firma, na empresa. Eu trabalhei 5 anos lá e não mandei uma pessoa sequer embora. Eu não coloquei um nome sequer na lista de facão. E quando vinha nomes, mandavam para mim. Porque eles achavam que eu recuperava a pessoa. E aí o Espírito Santo foi me mostrando tudo isso. Isso era o que eu fazia de melhor, Deus. Eu falei. Aí Deus falou, então agora liga o que você fazia de melhor na terra com aquilo que você está fazendo hoje para o reino de Deus. Tem pessoas perdidas no mundo e você confia nelas, você acredita nelas, você crê na restauração. Você dá um voto de confiança, você ensina a minha palavra, você instrui, você mostra o caminho. E aí eu vi que comigo foi assim. E aí eu falei, misericórdia, Deus, é verdade. E aí tem pessoas dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que tem sim algo que ela faz de melhor, mas não valoriza. Mas na verdade, Deus está dizendo para você nessa noite, aquilo que você faz de melhor, independente do que seja, eu quero usar para o meu reino. E aí eu lembrava de algumas pessoas dentro da igreja. E a primeira pessoa que veio na minha mente e no meu coração, foi o Bruno, está aqui sentado na minha frente. Eu na madrugada falando com Deus.
Eu fiz uma análise da minha vida e eu vi que dava certo. O que eu fazia de melhor, Deus estava usando no reino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu falei, mas Deus, é assim, é. Aí me veio o Bruno. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o que ele faz de melhor? Ele falou que ama cortar cabelo. O senhor quer usar um cabeleireiro como? E aí Deus foi falando comigo. Foi abrir o leque. Eu falei, misericórdia. O que o cabeleireiro faz? Ele tem contato com o quê? Cabeleireiro não, o pessoal fala mais barbeiro hoje, né? Ele tem contato com o quê? É o tempo todo mexendo no quê? Na cabeça dos outros. É o tempo todo mexendo na cabeça dos outros. Tem um voto de confiança para dar com aquela navalha no pescoço dos outros, não é fácil, né? Não é qualquer um, né? Eu falei, mas Deus, e aí? E aí Deus falou para mim no dia que ele entender que o que ele faz de melhor na terra, eu quero usar para o meu reino. Vai surtir muito efeito. Por quê? E eu não apontei de manhã porque ele não estava aqui, mas está lotado aqui. O cabeleireiro foi o primeiro da lista. Por quê? Porque ele é responsável. Olha só. Assim como ele cuida da cabeça dos outros, ele é responsável. Quando você tira o cabelo, você tira o quê? O peso da sua cabeça. Eu não sei você, mas eu quando o cabelo começa a crescer de lado aqui, eu fico pesado. Eu falo, eu preciso cortar o cabelo. E Deus falou, quando ele entender que o melhor dele na terra, eu vou usar para o reino, eu vou colocar ele como instrumento de Deus, para tirar o peso de muitas pessoas que estão pensando em suicídio. Eu vou usar ele para tirar esse peso. Para pessoas que estão perdidas, o pensamento é só pensamento de mal e não de paz. Eu vou usar ele para tirar o peso da cabeça de outros. E isso é usar o seu melhor para o reino. E aqui de manhã eu falei sobre várias profissões. Várias. Aí eu falei, tem alguns irmãos aqui que trabalham em construção. E eu falei, que foi o segundo tópico que eu anotei aqui, só anotei 2. Mas Deus me fez lembrar de vários. Ai, mas eu sou pedreiro. Teve época que as pessoas tinham vergonha de falar que era pedreiro. Irmão, você é pedreiro. Dá glória a Deus. O pedreiro faz o quê? Ele está envolvido com construção e reforma. É o melhor que você faz? É aí que Deus vai te usar. Ah, pastor, Deus precisa de mim para assentar bloco? Deus precisa de mim para fazer massa? Não é o melhor que você faz? Construir, reformar. Quantas famílias estão destruídas? Quantos lares estão destruídos? Quantas casas precisam de uma reforma espiritual? Você precisa entender que é o seu melhor. E Deus, Ele pode te levantar para fazer uma reforma naquela casa, uma reforma naquela família. Quantas pessoas têm sonhos para serem construídos? E Deus vai usar você no reino dEle, na presença dEle, de acordo com a palavra dEle, para construir e para reformar. Só que às vezes, irmãos, desculpe, nós ficamos só no natural. Talvez se sou eu, se fosse você, se fôssemos nós, passando diante do mar, e olhasse, eram só 2 pescadores. Para Jesus não, eram 2 pescadores especialistas que iriam se tornarem especialistas para o meu reino. Mas às vezes nós não entendemos isso. Infelizmente nós ficamos presos a isso. Vamos lá? 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, fizeram o quê? Seguiram. Seguir esse homem. E o que é deixar as redes? Deixar as redes, irmão, significa total dependência de Deus. Aí nós estamos falando aqui de profissão. O melhor que você faz na terra, o melhor que você oferece, às vezes não é nem uma profissão sua. Talvez você não é cozinheiro de profissão, cozinheira de profissão, mas você cozinha como ninguém. Tudo que você põe a mão, misericórdia. Tem uns aqui na igreja que eu não vou nem apontar, que eu já tive a oportunidade de comer o que elas fazem, e eu sei o quanto é bom. Aí a pessoa fala, mas eu
não sou cozinheiro, mas não é o melhor que você faz? Não é o que você ama fazer? Ah, pastor, não é possível. Até para cozinheiro Deus tem um propósito? Tem! Porque quando você faz com amor é para alimentar alguém. E Deus ele tem um anseio de te levantar para alimentar pessoas que estão famintas da palavra dele, da presença dele. Ele pode usar tudo que nós fazemos de melhor no reino dele. Mas às vezes nós não entendemos isso. Só que para isso, eu tenho que entender. Não são as minhas redes. Não são as minhas ferramentas. E sim as dele. Pastor, então eu tenho que abandonar minha profissão e seguir a Jesus? Não, não é disso que nós estamos falando. Mas de entender que para ser bem sucedido na terra, pega o que você faz de melhor e consagra as suas ferramentas a Deus. Você vai ver grandes milagres e sinais acontecendo na terra, que eram coisas naturais, virarem coisas sobrenaturais. Entrega as suas ferramentas para Deus, como se dissesse: Senhor, a ti eu começar, a ti eu entrego. Aí você vai ver, coisa que era natural num salão, vai se tornar sobrenatural, você não vai entender. Coisa que era natural numa obra para um pedreiro, você vai ver que se tornou sobrenatural. Uma coisa que era normal dentro de uma cozinha para um cozinheiro, se tornou sobrenatural. Por quê? Só pelo fato de você declarar que não são as suas ferramentas, e sim as dele. Pastor, e tem como eu juntar as minhas ferramentas com a dele? Tem. Aqui, se você analisar, eles largaram as redes, abandonaram as redes. Só que ainda iriam fazer outras peças. Só que aí já não mais sozinhos. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Eu vou com você aqui rapidinho. Peço que você abra em Lucas, capítulo de número 5. Pastor, eu nunca pensei nisso. Então, que eu tenho de melhor, Deus vai pegar aqui e vai usar no campo espiritual. Vai. Aí talvez você fale assim: isso é heresia. É heresia? Então tá bom. Eu não vou abrir na Bíblia aqui não, porque senão vai estender muito a mensagem. Mas foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Parece loucura, mas não é não, tá? Amém? Jesus, enquanto homem, qual era a profissão de Jesus? É bíblico, tá? Jesus era visto como um carpinteiro, porque o pai era carpinteiro e Jesus era carpinteiro. Falaram: não é esse daí o carpinteiro, filho de Maria? Jesus era carpinteiro. Carpinteiro? Trabalha com o quê? Madeira? A madeira vem de onde? Da árvore. A árvore vem de onde? Da terra. Só que Jesus, homem, era carpinteiro. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Jesus, homem, era carpinteiro. Mas aí tá bom. Então o que Deus fez com Jesus? Para trazer algo ligado à carpintaria para o seu reino. Presta atenção. Madeira vem da árvore. A árvore vem de onde? Qual foi o propósito de Jesus vir à terra como filho de Deus? Tirar o pecado do homem, não é? Trabalhar com o homem, não é? E ainda continua trabalhando até hoje conosco. Agora eu te pergunto: o homem na Bíblia é tido como árvore. Se você pegar, tem vários versículos explicando isso. O homem na Bíblia é visto como árvore. Então, peraí, tem alguma coisa aqui. Tá. O homem vem de onde? De onde? Do pó da árvore. Faz uma analogia para você ver se bate ou não bate a profissão com a obra dele para o reino. Ah, mas o carpinteiro, pois é. Eu não sei antigamente na época de Jesus como era. Mas tem carpinteiro que ele trabalha em obra, em construção. Tem outros que ele trabalha a madeira, que ele trata a madeira. Tem outros que tiram a impureza da madeira. E o que Jesus veio fazer com o homem? Trabalhar no homem, tirar a impureza do homem, porque foi essa a causa da morte dele. Tirou de nós toda a impureza, todo o pecado e levou na cruz. Diga glória a Deus. Dá para fazer uma analogia ou não dá? Com o próprio Senhor Jesus? Dá. Então analise. O que você mais ama? O que você mais gosta de fazer? Eu estava dizendo hoje pela manhã: cuidado, irmãos. Tem pessoas ficando malucas, doidas, atrás de dinheiro. Por quê?
Porque tem pessoas que falam assim, eu vou fazer isso, isso, ela está fazendo uma coisa. Aí, agora eu vou fazer ali, vou fazer ali, vou fazer aqui. Daqui a pouco ela está fazendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Está uma bagunça total na vida dela e ela não entende o porquê. Deus quer te usar naquilo que você faz de melhor. E Ele vai te abençoar na terra. E vai te usar para o reino. Diga a glória a Deus. Quando Ele olhou os pescadores, era aquilo que eles faziam de melhor. Lembrei do irmão Abraão. Lembrei. Pois lá em casa, né? Sacada segura. Quer sacada segura? Empresa do irmão Abraão. Trabalho. Coloca redes de proteção. Essas redes coloca em apartamento. Nas sacadas, né? Para que serve aquelas redes? É segurança, pastor, é só isso? Não, vamos ser mais rasgado, né? Para que servem essas redes de segurança? Para a pessoa não cair embaixo. Mas é o que ele vai fazer? Não sei. Mas se for, não, Deus ele quer te usar, irmão. Sabe para quê? Para impedir que muitas pessoas caiam na sua caminhada com Cristo Jesus. Quando a pessoa estiver a ponto de cair, Deus vai te usar com uma palavra e falar, não, irmão, vem cá, vamos conversar. Irmã, vem cá, vamos conversar. E o vendedor, pastor? O vendedor, ele tem uma lábia. Se ele não for de Jesus, ele até mente para enganar o cliente. Mas quando Jesus olha e fala, rapaz, você tem uma lábia. Está trabalhando para Satanás, mentindo para os outros, mas tem uma lábia. Mas eu vou tirar daí e vou trazer para mim. E ele não vai mais convencer o homem de um produto. Ele vai ser usado pelo Espírito Santo através da palavra para convencer o homem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas pastor, para toda profissão tem, só é analisar. E se você tiver alguma profissão diferente aqui, me fala, o Espírito Santo vai me dirigir e eu vou te pregar uma vez. Porque Deus falou muito comigo acerca disso. Falou, analisa. Eu analisei a minha. E bateu. E eu analisando a Bíblia, eu falei, vou analisar de Jesus. Bateu. Agora, cabe a você entender o que você faz de melhor, porque é em cima do que você faz de melhor que Deus quer te usar para o bem. Pastor, nem eu sei, eu faço tanta coisa, então ora a Deus e pede direção. Ora a Deus, fale com Deus. Fale com Deus, fale com Jesus. Pastor, mas aí, como será? Olha só, nós estamos falando aqui de algo agora terreno, natural, que se tornou sobrenatural. Porque juntou-se as duas redes, a rede de Pedro e dos pescadores, com a rede de Jesus, que é a palavra. Olha o que está dizendo aqui, vamos lá, Lucas, capítulo de número 5. Vocês acharam aí? Lucas 5, 1. Posso ler? Está dizendo, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para... 5. E respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a... Trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Traduzindo, lancei a minha rede toda a noite, não apanhei nada. Mas aí ele diz, mas porque o Senhor manda. Porque o Senhor está falando pela sua palavra. Agora juntou a rede do homem natural
com a rede de Deus, que é a palavra sobrenatural. Agora é diferente. Porque o Senhor está mandando, então eu vou até lá. Aí é o que diz no versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador. Essa pesca chamada de pesca maravilhosa foi a maior pesca que eles fizeram na vida deles, tanto que eles se espantaram e entenderam que já não era algo natural, uma pesca como eles eram acostumados a fazer. Era uma pesca que verdadeiramente o sobrenatural governou através da palavra de Deus, e eles se espantaram. É como se Jesus estivesse dizendo: quando você juntou a sua rede com a minha, eu fiz o sobrenatural, mas eu quero dizer para você, olha só, eu quero dizer para você, que ainda que tenha sido a maior pesca da sua vida na terra, o que eu tenho para o reino não se compara com isso. O que eu tenho para você em prol do meu reino, em prol do reino de Deus, não se compara com isso. Pastor, Deus vai me abençoar na minha profissão quando eu alinhar as minhas ferramentas com a ferramenta dele, que é a palavra. Vai. Pastor, Deus vai fazer o sobrenatural no meu local de trabalho, na minha profissão, quando eu entender o que eu faço de melhor, Ele quer me usar no que eu faço de melhor. Pastor, vai dar certo, vai haver um sobrenatural. Vai, mas mesmo assim, Ele vai sempre destacar o reino. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa saber o que você faz melhor, você não pode perder mais tempo. Você tem que sair daqui hoje, ou com a certeza do que você faz melhor, ou se você tem dúvidas, orando a Deus e falando: Deus, me mostra o que eu faço melhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano. E o Senhor não está pedindo para você largar, Ele está dizendo: eu vou te honrar nessa profissão, eu vou te honrar naquilo que você faz de melhor. Vai haver um sobrenatural, só que você tem que entender que não fica só aí, não vai ficar só nessa pesca. Ele disse: pois é, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Diga glória a Deus. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, onde você colocar as mãos vai ser bênção, mas você precisa entender e valorizar que o que eu tenho para o reino é muito maior do que isso que você busca no reino. Eu entendo, meu Deus, é verdade. O que eu mais gostava de fazer, o Senhor me trouxe para onde? Para ouvir pessoas, para ajudar pessoas, para não desistir de pessoas. Olhando para Jesus, carpinteiro, homem. Madeira vem da árvore, a árvore vem da terra, e o homem. Olha, ele pode ser. Através da árvore, Jesus construía lá os montes. E eu não falo isso, né? Senão depois você pode apontar até um monte, né? Mas vamos supor que Jesus construiu uma cadeira, umas cadeiras, uma mesa. Aí obra. Deus não precisou do homem para construir o mundo, mas Ele conta com o homem para construir muitas coisas nessa terra. Ele conta comigo, Ele conta com você. Não porque Ele é dependente de mim, dependente de você, porque Ele tem prazer de nos usar. Pastor, que Deus falou comigo, meu Deus do céu. Pastor, se o meu prazer na vida sempre for roubar, eu era especialista em roubar. Olha o que Deus falou comigo aqui. Não falou isso de manhã, não. Quem estava aqui de manhã sabe disso. Quando você se converter, Ele vai te usar para saquear o inferno. Ele vai. Ô pastor, eu era acostumado a mexer no tesouro dos outros, pegar o tesouro dos outros. Pois é. Ele vai te usar para recuperar os tesouros dele que estão perdidos nas trevas. Para tudo tem. Para tudo, pastor, para tudo.
Tem para tudo. Só que você precisa saber qual é o meu melhor. O que eu faço com prazer, o que eu faço sorrindo. Não, pastor, tem um negócio aí que eu faço é só para levantar um dinheiro mesmo. Sai daí. Ora, Deus pede para te tirar daí. Sai fora. Não, pastor, eu trabalho aí porque, sabe por quê, né? Tem que levantar um dinheiro. Ora, Deus, tira daqui, Deus. Eu quero trabalhar naquilo que eu tenho prazer. Eu quero trabalhar naquilo que eu posso ser melhor para o Senhor. Eu trabalho aqui na terra. E agora, sabendo ainda que o Senhor quer me usar por meio, misericórdia. A pesca é maravilhosa. Aí talvez você pode dizer assim, pastor, essa foi a maior pesca de Pedro. Terrena foi, mas não foi a maior da vida dele. Por quê? Porque nós falamos da maior na terra, agora nós vamos falar da maior no reino. E a do reino não se compara com a da terra. Abre lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos. Próximo livro aí. Pastor, misericórdia, eu nunca tinha pensado nisso, eu também não. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Paloma, mas dá para me lembrar, né, Paloma? Preciso lembrar, né? Nós estávamos conversando ali, a Paloma trabalha numa empresa, e o serviço que ela mais gosta de fazer são as amarrações. Aí ela falou, hoje, e no meu caso? Falei, calma, Paloma, calma. Quando a gente vai expulsar um demônio, o que a gente fala para ele? Deus vai te usar para amarrar demônio, amém? Falei para ela, fica tranquila. Não é para fazer a amarração dos outros, não. É no campo espiritual, em prol do rei, não é contra o rei, não, né, Paloma? Falei para ela, Deus vai te usar para amarrar muito demônio que está solto, destruindo a vida das pessoas. O demônio está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. É o que você mais gosta de fazer, é isso que Deus vai fazer. Aí ela, opa, agora sim, agora melhorou. A gente tem que ter um entendimento. Se Deus trouxe essa palavra para você refletir. Eu refleti tanto nessa madrugada. Eu acho que eu fui dormir, já era mais de 4h30, 4h40, não sei o que era. Eu nem dormi, eu só pisquei. Eu fui dormir um pouquinho agora à tarde. Porque de madrugada eu não consegui dormir, Deus falando comigo. Deus foi falando. Eu falei, misericórdia, Deus. O Senhor é lindo, né? Senhor. E aí Deus foi mostrando algumas coisas para mim. Aí eu aqui pregando, e olhando para o povo assim, no meio do povo, vendo pessoas que eu já sei com quem trabalho. Eu falei, eu não sei se é o que ela ama fazer mais. Se for, Deus tem plano, Deus tem um propósito. Para quê? Para você parar de ficar ouvindo os outros e ouvir a Deus. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu disse aqui no culto da manhã, mas eu já ouvi. Você não presta para nada. Ou você não faz nada que preste. É tudo que Satanás quer que você acredite. Que você não presta para nada, que você não faz nada que preste. Por quê? Porque aí você tem um entendimento disso, você começa a se julgar, se apontar e dizer, é verdade mesmo. Eu não faço nada que preste, eu não presto para nada. Enquanto você pensar assim, você não vai descobrir no que você é melhor, naquilo que Deus quer te usar. Porque você não presta para nada, você não serve para nada. Não é assim que dizem? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Você não presta para nada, você não serve para nada. E eu falava assim, não, um dia nós vamos ver isso aí. Um dia nós vamos acertar as contas sobre isso. Um dia minha mãe falou para mim, você não presta para nada, você não serve para nada, você é um vagabundo. Eu falei, um dia nós vamos ver isso aí lá na frente. Lá na frente nós vamos ver isso aí. A minha esposa namorava comigo, e ela ouviu tudo aquilo e ela ficou brava, ficou nervosa. Eu falei, não fica brava não. Nada melhor do que Deus mostrar. Não tem que mostrar nada para ninguém. Um dia nós vamos ver isso aí. Agora vai perguntar para minha mãe hoje o que ela acha de mim. Chega nela
do que ela acha de mim. E não só de mim, com a sabedoria que ela tem hoje na palavra de Deus, de todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Vai perguntar. Totalmente diferente. Eu não ouvi aqui, não tenho nada para oferecer. Eu não sei fazer nada, não peço para nada, não. Eu vou descobrir que é o meu melhor, que eu mais gosto de fazer. Deus vai me usar na vida. Pastor, quando o senhor descobriu isso? Ontem. Aquilo que eu mais gostava de fazer, Deus estava me usando. Ontem. O Espírito Santo me revelou acerca da minha profissão. Das profissões que eu tive, que eu mais gostei de fazer, que eu fazia de coração. Era tratar com pessoas, era ajudar pessoas. Diga glória a Deus. Não era usar um posto de autoridade para ser autoritário. Era usar um posto de autoridade para ajudar pessoas que estavam precisando. Era o entendimento que eu tinha. E aí Deus vem e mostra em Jesus isso. Mostra em mim isso. Mostra no corpo isso. Pessoa. Deus me deu freio. E aí hoje de manhã foi dando os irmãos. Abraão, Wesley, Cláudio Emílio, foi dando os irmãos. E as irmãs também. Faz comida aí. Aí eu não sei fazer nada da vida, só sei cozinhar. Só. Você fala só. Deus é maravilhoso. Então a pesca é maravilhosa, juntando a ferramenta de Pedro, a rede de Pedro, com as ferramentas de Deus, a rede de Deus, de Jesus, que é a palavra. Juntas se tornaram uma pesca maravilhosa. Mas agora vamos para o rei. Está dizendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Tá? Aqui no capítulo 2, no início, fala sobre a descida do Espírito Santo. E aí nós vamos ler a partir do versículo 14, não sei se em cima da sua Bíblia aí negrito, está escrito aqui o que está escrito na minha. O discurso de Pedro. Está escrito na Bíblia de alguém? Aqui é como se estivesse dizendo a pregação de Pedro. Pedro discursou, Pedro pregou. E ele falava sobre o quê? Jesus, rei. Não falava dele, sobre ele. Mas falava de quem? Jesus. Jesus é quem? A palavra. Então vamos lá, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí, preste bem atenção, ele continua dizendo aqui, e nos últimos dias acontecerá, diz quem? Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele está falando de quem aqui, irmãos? É dele? É dele? Não. Ele está falando do que Deus já havia dito pela boca dos profetas. E ele também está testemunhando, irmãos, o que ele vivia e o que ele cria. Traduzindo, ele está falando da palavra. Agora vamos lá para o 37, bora? Em cima do 37 aí está escrito o que em negrito? As primeiras conversões. Então vamos lá. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu estava dizendo pela manhã, eu preciso orar mais muito. Mas muito. Eu preciso jejuar muito.
Eu preciso me doar muito. Por quê? Porque aqui a gente sobe no altar, fora do altar, nas redes sociais, a gente faz de tudo, ministrando a palavra, enviando a palavra, lançando a rede. E às vezes no meio de 10 você vê um que quer se converter. É um, dois. O resto vive dissolutamente, como se não tivesse envolvido. Nessa pregação foram 3.000 almas. Mas qual rede ele estava usando? A palavra. Ele estava trabalhando com a rede da palavra. Reino. Agora, dá para comparar 2 barcos cheios de peixe com 3.000 almas? O que é maior? A bênção da terra ou a bênção do reino? O que é maior? O que Deus vai fazer com você na terra? Porque vai te abençoar aqui. Diga glória a Deus. Mas o que Ele quer fazer no reino? Só é você entender. Ele não está pedindo para você abrir mão do seu melhor nessa terra. Muito pelo contrário, Ele está falando: pega para mim os seus ferramentas. Quando se juntar com a minha, você vai ver grandes milagres. O natural se torna sobrenatural. Diga glória a Deus. Só que por Ele está dizendo: agora, uma minha rede, eu vou te usar para o reino. E o que eu vou fazer em você e através de você não vai se comparar com nada nessa terra. Diga glória a Deus. Pastor, sou uma pessoa bem sucedida no que eu faço. Mas se você não consagrou as ferramentas a Jesus ali, consagre hoje. Diga para Ele: Deus está aqui. Por no caso, está aqui uma pinha de tesouro. Está aqui, Deus, eu estou em cima. Consagra a Ti. Faça isso. Deus está aqui. Esse negócio é todo seu. As irmãs aí fazem briga, não mais. Não aplaude. Vamos consagrar lá, irmão Cláudio. O lanche esquece de mim, tá? Rei maionese, Jesus amado. Como emagrece? O irmão Roberto. E eu, pastor? Tem essa profissão aí, né? Tapeceiro. Tapeceiro. Reforma sofá. E alguns tipos de móveis. Para quê? A pessoa olha para o sofá, ela todo esburacado, ela quer reformar para quê? Porque aquele sofá já não traz mais conforto. O que Deus está dizendo? Esse é o melhor que você ama fazer? Eu vou te usar a minha palavra para levar conforto para as pessoas. Hoje eu falei até da Jussara aqui em cima do altar. Ainda bem que a gente fala na cara assim, né, irmãos? Senão depois o pessoal vai lá e fofoca. Eu estava falando com a Jussara que ela passou o mesmo processo que eu passei. Lógico, tem áreas diferentes, amém? E a Jussara trabalhava no banco da pessoa. E aí eu falei, a Jussara ia para o banco assim, que nem o Chaves. Como se dissesse: eu tenho que ir. Quando a Jussara saiu do banco, que ela falou, na verdade foi ela, a mulher falou primeiro, depois ela veio falar para mim que saiu do banco. Eu falei: bicho, a Jussara está até leve. Até leve, era um peso. Não gostava. Aí eu fui umas 2 vezes aí, onde a Jussara trabalha hoje. Tomar café, né? Mas ela trabalha lá pela estética, fazendo sobrancelha das mulheres. E eu falei para Deus hoje, falei para ela: não sei se é o que ela ama fazer. Mas se é, tem propósito para o reino também. Por quê? Porque Deus vai capacitar ela no campo espiritual através da palavra. A fazer com que uma pessoa se coloque diante do espelho e reconheça o quanto ela é bela. E o quanto ela pode ser melhor do que ela era. Mas às vezes nós não entendemos isso. Através da palavra, pastor, tem tudo. Tem tudo para nós. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com todos nós. Para de comer. Se você não estivesse aqui, se você não tivesse conhecido Jesus, a palavra, tudo bem. Eu ia falar: então,
Nem sei se tem chamado ou não, mas você já ouviu. E quanto você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu? Então Deus tem propósito. Pastor, e essa rede tem Jesus aí? Eu estou falando que, se for acrescentar aqui, irmãos, eu fico pregando até meia-noite. Porque Deus já me mostrou outra coisa na Bíblia. Eu quero só que você leia na TV aí, se a Paloma puder colocar, Mateus capítulo 13. Mateus 13, 47. Pastor, que loucura esse negócio dos pescadores, da rede, da profissão. Pastor, bate mesmo, bate. Não é heresia não. Pastor, se não for uma profissão, mas é algo que eu amo fazer, é o seu melhor. Mateus 13. Todos acharam? 47. Você pode ler na TV, tá? Está dizendo assim, ó. Olha o que Jesus está dizendo. Igualmente, o reino dos céus é semelhante ao quê? A uma rede e que apanha toda a qualidade de peixe. Mas você vai ver que Jesus está falando necessariamente de peixes. Quando nós vamos levar para o reino, para o espiritual, ele está falando de homens aqui. Porque é o que vai acontecer. Próximo versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os ruins, porém, lançam 49. Assim será na consumação, virão os anjos, separarão os maus dentre os. Está falando de peixe aqui? Está usando o peixe como analogia. Está falando de rede natural aqui? Está usando a rede natural como analogia. Mas aqui está falando daquele dia em que haverá separação. Em que serão separados os bons e os maus. Os maus serão lançados, nós já sabemos aonde. E os bons, no seu lugar guardado com ele. Então, não é conversa fiada, não é conversa de pastor. É Bíblia, é palavra de Deus. Você precisa entender hoje o que eu sou melhor. Talvez não é nem sua profissão. Deus vai querer te usar na Bíblia. E eu te garanto, Ele vai te honrar na terra com isso. Mas Ele vai fazer que você dê muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Falei com o Guilherme hoje. Se o irmão Abraão tivesse colocado uma rede lá na pregação lá do apóstolo, o Eutico não tinha caído, né, Guilherme? Da janela, né? O jovem Eutico caiu da janela. Ah, o dia curso foi longo. Ai, deu sono, dormiu. Dormiu na janela, caiu para fora, morreu. Se tivesse uma rede lá, vai pedir, irmão. As pessoas caíram, deixa Deus te usar. Vai lá, fazer conforto para os outros. Vai lá, né? Alimentar as pessoas, você vai lá. Vai. Se é o melhor, vai. Agora, se não for o melhor, muda. Diante do Espírito Santo de Deus, eu estou falando, se não for o melhor, muda. Eu faço o que eu faço pelo dinheiro, eu faço o que eu faço por obrigação. Eu não gosto de fazer isso. Não, então sai daí. Sai daí, porque Mamon está te enganando. Mamon está te enganando. Ah, mas aí, né, pastor, como que pode eu abrir mão desse salário? Ela abriu. Como que eu posso, né, pastor, abrir mão desses benefícios, né? Ela abriu. Eu abri. Eu abri. Só é você fazer a conta aí. Eu acho que há mais de 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu já estava ganhando 5 mil reais livre. Você sabe o que é livre? Livre. Tipo assim, 5 mil reais livre, é seu, 5 mil livre. Pastor, e a compra? Eu ganhava um ticket, que há 10 anos atrás era 500 reais. Então, uma compra de 500 reais há 10 anos atrás. Só é analisar.
Só que aí chegou uma hora, o Senhor falou, ou aqui, ou lá. Eu falei aqui, ó, eu não de volta lá. Fizeram de tudo para me prejudicar, mandaram nome, glória a Deus, aleluia. Amém? Pensa numa pessoa sem dinheiro do nosso aumento, ele estava leve. Agora eu vou fazer o que eu amo. Mas eu nunca tinha ligado isso. Que eu amava como a profissão dele estava me trazendo para usar o meio. Que eu amava como a profissão Deus estava me trazendo para usar o meio. Onde a lágrima descia, eu falando, meu Deus, eu não entendi isso. Aí diz, ele vai chegar na sua hora. Não entendeu porque vai chegar na sua? Mas agora é. Só que o mais lindo de tudo isso não é para mim. Isso foi com Jesus. Isso é comigo. Isso é com você. Não deixe nunca de ninguém desmerecer o que você faz. Às vezes você acha que faz o melhor, coloca o coração naquilo. Você ouve críticas a respeito daquilo. Será que você não está entendendo? Talvez o Satanás tentando gravar seu mistério. Talvez o Satanás tentando te travar no meio. Vamos ficar de pé.